Olá a todas as pessoas, boa tarde. Meu nome é Daniele Queiroz, eu sou curadora de arte contemporânea aqui no Instituto Moreira Salles. Gostaria de dar boas-vindas a todas as pessoas que tiraram seu tempo para estar aqui com a gente nesse Festival Zoom. Hoje a gente vai fazer a mesa Futuros Amantes, né, com Mayara Ferrão e Yuri Cruz, com mediação da Fernanda Silva Souza. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo cacheado, longo, estou usando uma blusa preta, uma bermuda cinza e sapatos caramelo. Acho que antes de vou fazer uma breve introdução, né? Mayara Ferrão e Yuri Cruz partem dos arquivos históricos e da literatura para fabular um passado desejado, encenando um arquivo vivo de afetos possíveis, né? Eu acho que no começo do festival o Tiago trouxe um pouco a questão de tudo que a gente viveu no Rio de Janeiro essa semana. Eu queria especialmente agradecer o Yuri. O Yuri veio do Rio para cá, então acho que nem imagino o que foi viver essa semana lá, né? A gente acompanhando aqui já foi muito duro, muito violento, mas acho que também essa é uma mesa, como a gente teve na mesa anterior, né? Acho que Juno falou sobre essas especulações de futuros possíveis, né? Eu acho que essa também é uma mesa que especula, e dentro de um cenário onde a gente teve que se deparar com tantas imagens de violência, eu acho que também é uma mesa onde essa produção de imagens que possam contar para a gente sobre outros futuros e outras representações se faz muito necessária. Eu vou apresentar os nossos intérpretes de Libras. Então, Carol Fomin é uma mulher cis, branca, de cabelos grisalhos e ondulados na altura dos ombros, olhos castanhos e covinhas na bochecha quando sorri. Tem tatuagens nos braços e no ombro. Ricieri Palha é um homem cis, preto de pele não retinta, de barba e cabelos pretos, com dreads loiros nas pontas. Muito obrigada. E vou agradecer e apresentar Fernanda Silva Souza, nossa mediadora, professora e crítica literária, doutora em letras pela USP, traduziu textos de Saidia Hartmann, Denise Ferreira da Silva e Cedric Robson. Vencedora do 6º concurso de ensaísmo Serrote do IMS em 2023. Colaborou com a revista Zoom 27 em 2024, que foi a revista onde Mayara Ferrão foi capa. Fernanda escreveu um texto belíssimo sobre o trabalho. E Yuri Cruz também já participou, colaborou com a gente na Zoom 24. Então, vocês também podem adquirir essas revistas 24 e 27. E também a 29, com capa da Melissa, fresquinha, recém-saída do forno. Por favor, venham ao palco. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. Já agradeço de antemão a presença de todas as pessoas aqui. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelos encaracolados, olhos castanhos, uso um óculos. Estou com uma camisa estampada de búzios, uma calça branca e um tênis branco. Queria dizer que então vai ser a dinâmica vai ser a Mayara se apresentar, falar do trabalho dela, em seguida o Yuri, e a partir da apresentação dos dois eu vou iniciar aí o diálogo. Estou com 6 páginas, gente. Eu sei que não vai dar tempo. A lição de casa foi feita. E eu sempre parto da noção de que não vai dar tempo, mas a gente sempre tenta, né, fazer com que dê tempo. Então é isso, gente. Eu já vou passar a palavra. Passar não. Primeiro eu tenho que apresentar os convidados, né, gente? Você vê que eu já estou ansiosa para ouvir, já estou esquecendo o que eu preciso fazer aqui. E dizer que, sobrando tempo, porque quem me conhece sabe que às vezes eu monopolizo, vai ter pergunta do público. Quem quiser perguntar, brincadeira, vai ter mesmo, gente. Vamos lá. Mayara é artista visual e diretora criativa, estudante de artes visuais na UFBA, dirigiu o filme Orixá Center, premiado na 5ª Mostra Lugar de Mulher no cinema, participou das exposições Histórias LGBTQIA+, no MASP, e Ancestral Futures, no festival Les Rencontres de Art, né, chique, foi capa da revista Zoom 27, né, eu tive o prazer de escrever
um texto sobre a respeito do trabalho, o álbum de Desesquecimentos, né? E até revisitei o texto, falei, gente, eu que escrevi isso aqui, ficou bom, né? É bonito. Mas, enfim, Yuri Cruz, é um prazer estar aqui com ele, né? A Maiara já conheço há um tempo, o Yuri é a primeira vez que eu estou assim, lado a lado. É artista visual, escritor e dramaturgo, formado em ciência política pela Unirio, vencedor do 4º Prêmio Reinaldo Royals, em 2019, com o projeto Cavalo Elevante, monumento ao Oxalá e aos trabalhadores e trabalhadoras, né? Realizou a exposição individual Revengue, uma exposição cena, em 2023, no Mar, Rio. Sua fotonovela João e Adriano foi publicada na revista Zoom, volume número 24, né, em 2023. Bom, é isso. Obrigada pela presença de vocês. E, Maiara, a bola está contigo. Boa tarde. Estou muito feliz em estar aqui. Estou nervosa e feliz na mesma proporção, então, muito. E vou me descrever, né? Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo, solto, tinturado de loiro, dourado. Estou vestida de branco, né? De blusa, saia e tênis branco também. Bom, vou iniciar falando sobre esse trabalho que já fala por si. Eu estava comentando mais cedo como esse trabalho ele tem quase que uma vida própria que está muito além de mim, é muito maior do que eu. Mas eu gosto de iniciar sempre falando sobre o que me motivou a criar esse trabalho, porque o que me motivou a criar esse trabalho é complexo, é difícil, assim, né? Quando a gente vê o trabalho pronto, a gente não imagina o que o artista teve que passar, para onde o artista teve que olhar, qual foi o banzo que o artista teve que viver para ficcionar essas imagens. Então, eu gosto de voltar um pouco para o ano passado, enquanto eu estava num momento de completo desespero, né? Eu sou de Salvador, moro lá, trabalho lá, moro lá. E é muito difícil. É belo porque é uma cidade que inspira muito, é uma cidade que é a minha casa, é o meu lar. Mas é uma cidade muito dura com quem pretende viver de arte, né? Principalmente sendo uma mulher negra, enfim, uma artista independente naquele momento. Então, eu estava passando pelo 10º processo de descarte profissional, no momento em que eu achei que não que tudo daria certo, porque a gente sabe que nossa vida é uma labuta, mas eu imaginei que eu teria alguma dignidade, assim, pela primeira vez, assim, de conseguir me manter, de conseguir seguir fazendo arte. E, pela 10ª vez, passei pelo descarte, que todo mundo que trabalha com arte, que é negro, sabe como é o processo. E me vi num labirinto de uma depressão profunda, pensando em desistir, olhando para a minha produção e duvidando muito de mim mesma, ainda que eu seja uma artista de múltiplas linguagens, né? Eu venho da ilustração, da pintura, sou formada em artes visuais, trabalho com audiovisual, sou diretora, performo, faço um monte de coisa, escrevo, mas parece que nunca é suficiente, sempre falta alguma coisa, né? A oportunidade nunca chega, parece que vai e não vai. Então, eu me vi nesse labirinto mesmo, nesse banzo de me perguntar, será que eu sou suficiente? Será que meu trabalho é suficiente? Será que eu tenho que fazer uma outra coisa? E eu fui fazer outra coisa, né? Eu já estava colocando currículo no shopping, já trabalhei no shopping algumas vezes, mas eu sou uma pessoa muito inquieta. E eu sou uma pessoa que eu reflito muito, assim, não só sobre a minha existência, sobre o meu fazer artístico, mas sobre o meu entorno. E, olhando mais profundamente assim, para a minha situação, eu percebi que o que eu estava sofrendo é algo que está inerente a mim, é um trauma que não é meu, só meu, é um trauma que
acerta o meu corpo, alveja o meu corpo, mas que é muito mais profundo, vem de uma história muito mais profunda, vem da história do nosso país, vem da história de como o nosso país foi colonizado, vem da história de como nossos corpos foram representados, de como os nossos corpos ainda são representados, de como nossos corpos foram apagados. Então, eu comecei a entender que o bagulho era mais complexo do que, querida, desista, você não é boa. Na verdade, eu acho que era o meu ego tentando me convencer disso. Porque a gente sabe que fazer arte não é só sobre ser bom ou ruim, é o que a gente faz, pelo menos eu faço, para existir, para me sentir bem, para me sentir viva. E, enfim, no ano passado eu estava nesse processo de ócio, depressão e tal, e comecei a interagir com a inteligência artificial. Acho que a maioria das pessoas tiveram esse momento de investigar. Só que eu venho de um lugar da ilustração que bebe muito dos arquivos de domínio público. Porque, desde criança, eu sempre gostei de desenho de observação, mas eu gostava de observar aqueles corpos, aquelas pessoas, aquelas poses, aquelas indumentárias, aqueles cabelos. Então, eu sempre tive uma intimidade muito grande com o arquivo. E, quando eu comecei a interagir com a inteligência artificial, a primeira imagem que eu fiz, que foi o que deu início a tudo isso, foi uma mulher negra, que no meu imaginário era como se fosse um alter ego meu, assim, de como eu estava me sentindo. Uma mulher negra no período ali colonial. Não era uma fotografia, era uma imagem, simplesmente. Não pretendia ficcionar uma fotografia. Dessa mulher se olhando no rio e vendo o seu reflexo, não pelo olhar colonizador, mas pelo seu próprio reflexo. E esse diálogo ali com a ancestralidade, com Oxum. E aquilo fez muito sentido para mim e me impactou num lugar que eu comecei a pensar, mas o que mais seria muito, digamos que revolucionário, me fugiu outra palavra, mas assim, o que seria muito revolucionário, o que seria muito inédito, pensando num corpo feminino negro nesse momento, né, nesse período colonial e pós-colonial. O que é que seria? Então, eu comecei, e tem um detalhe também. Dentro da minha produção, eu gosto muito de falar sobre sexualidade, sobre afetividade. Eu sou uma artista muito romântica. Então, eu estou sempre, no meu processo de ilustração, de pintura, eu estou sempre trazendo essa troca de afeto, porque eu acredito que o afeto, o laço, é uma tecnologia, é uma potência. Então, eu pensei, o que mais? E eu sou uma mulher bissexual, então eu estou sempre trazendo esses corpos femininos para a cena, para frente, para a luz. Então, eu ficcionei esse beijo, né? Esse encontro às escondidas, com uma cachoeira testemunhando, com a mata intocada. E aí eu comecei a pensar, e o que mais? E aí eu cheguei nessa narrativa do casamento, que, para mim, ainda que seja um lugar romântico e tal, é uma imagem muito bélica, né? Você imaginar duas mulheres negras, escravizadas, se amando, contemplando o seu amor, exercendo a sua sexualidade, sendo recebidas pela comunidade. Isso, para mim, é revolucionário, só que é revolucionário no lugar bélico, de tensionar esse lugar que é deixado para a gente, o lugar que o nosso corpo é determinado dentro da iconografia, o não lugar, na verdade, né, onde a gente não está, e quando a gente está, é nesse lugar de sofrimento, de violência, de mazela. Então, eu mergulhei fundo em todo esse meu repertório de pesquisa, de acervo, muito genuíno, assim, porque eu gosto. E também mergulhei nessas minhas dores, nessas minhas inquietações. E, na minha produção artística, eu sempre tento me conectar, ainda que falando sobre assuntos de violência, de apagamento, de sofrimento, eu sempre tento responder com beleza, porque eu acredito muito na potência da beleza, do bem-estar, do gozo, do desejo, do sonho, da realização do sonho. Então, o álbum, ele nasce desse lugar ali de dor e sofrimento, mas de um lugar muito bonito dentro de mim, assim, e eu me sinto muito
grata ao meu Ori, à minha visão, por ter conseguido responder a esse momento com arte, e com uma arte que é coletiva, né? O álbum ele foi construído pensando em ser um álbum justamente nessa perspectiva da coletividade, de reunir histórias fictícias que não aconteceram ou aconteceram e não foram documentadas, e fazer esse grande acervo, essa reunião de imagens de amores, de casamento, de desejo, para que outras pessoas pudessem acessar. Porque quando eu compartilhei o álbum na internet, não era álbum, era só uma imagem, eu fui muito abraçada. Eu nunca imaginei que eu receberia um abraço com esse trabalho feito a partir de inteligência artificial, que é esse lugar super complexo e que é tão tensionado, mas foi justamente com esse trabalho que eu recebi um abraço coletivo, porque a gente precisa se ver em outro lugar. Não só eu precisava, como outras pessoas precisam se enxergar em outro lugar, se enxergar para além de toda essa narrativa que a gente já conhece, que está enraizada na história do nosso país. E eu acho que mais importante é o confronto mesmo, é confrontar, é contestar, porque é tentar desfazer e refazer, é reconstruir. Então, o álbum é isso, são as minhas memórias, muitas de infância, né? Eu uso muito as minhas memórias de infância para ficcionar esse Brasil que já não existe. Eu me inspiro muito na Ilha de Gameleira, que foi onde eu cresci. Eu me inspiro no Recôncavo Baiano. Eu sempre trago o Paraguaçu na minha cabeça. Eu sempre trago o Paraguaçu. Eu trago Salvador também, que é esse plano de fundo, que é super colonial, não só pensando em arquitetura, mas pensando nas relações de poder, como que se dão, né? Como que se dão os apagamentos, para onde que a cidade não olha, para onde a cidade olha. Então, foi em volta disso tudo aí que eu comecei a ficcionar essas imagens, e que não eram o álbum de Desesquecimentos, né, que se tornou mais para frente, porque o trabalho ele me convocou a iniciar essa pesquisa. Eu tinha uma relação com arquivo que era mais enquanto uma matéria-prima para me inspirar para as ilustrações, mas o trabalho ele me convocou, ele me direcionou para olhar para esse lugar assim da representação dos corpos negros e principalmente das mulheres, né, que enfim é o meu interesse assim, pensando nessa iconografia para tentar de certa forma vislumbrar um futuro em que a gente não se sinta tão hipersexualizadas, apagadas, preteridas, enfim. E eu gosto também de falar sobre o nome, né, do álbum de Desesquecimentos, porque a gente não faz nada sozinho, né? Eu gosto sempre de referenciar e reverenciar as minhas... Enfim, as pessoas que me orientam de certa forma, e foi numa leitura assim de um artigo assim de Rosana Paulino, que ela falava brevemente sobre desesquecer. Ela usava esse termo, desesquecer. E, para mim, foi muito impactante, porque eu percebi que o que eu estava fazendo era o ato mesmo, político, de desesquecimento, de olhar para aquilo que não é lembrado, porque não é do interesse das pessoas, ou porque a gente lembra daquilo que a gente já viu e registrou na mente, e ativamente, conscientemente, trazer essas imagens, ficcionar essas imagens, né, essas fotografias. Então, o álbum nasce disso, nasce do banzo, mas nasce também do desejo, do tesão, da vontade de viver e de que outras pessoas vivam também com dignidade, com afeto. E eu acho que eu já falei demais, vou passar para a Yuri. Alô, boa noite. Boa noite, boa tarde, né? Obrigado pelo convite, obrigado mesmo. É sempre um prazer estar aqui no MS. Acho que o MS é um dos poucos lugares que sempre que eu piso em São Paulo eu venho ver o que está acontecendo aqui. Acho que tem uma curadoria muito incrível há anos, que se repete como prática, né? Eu acho isso muito legal. Acho um lugar também que inspira uma dignidade da própria imagem, para a imagem, assim. Isso é muito lindo, então é um prazer estar sempre aqui com vocês. Autodescrição, né?
Sou Yuri Cruz, eu sou um homem cis, de pele negra clara, cabelo crespo baixo, estou usando óculos, estou todo de preto, anéis nos dedos. Bem, fui convidado para falar sobre João Guedriano numa mesa que se chama Futuros Amantes. Eu achei isso ótimo, porque eu falo pouco sobre o amor, de forma geral, né? O amor, ele não é muito um tema para mim, assim, não sei porquê. Acho que é porque eu faço análise há mais de 15 anos. Eu acho que eu elaboro muito do amor e da intimidade, da sexualidade entre quatro paredes. Então, eu acabo que, como temática de trabalho, eu elaboro coisas que extrapola a intimidade, né? De forma geral, eu estou muito mais preocupado em temas de ordem geral, de ordem global, autoridade, poder, violência nem tanto, mas assim, de forma geral, autoridade e poder, e o palco, né? O palco me interessa muito, e acho que também é um tema muito recorrente, diria, o tronco assim da minha prática, da minha pesquisa. Mas aqui estamos para falar sobre o amor, para falar sobre amar no futuro, né? Legal. Eu acho legal também que essa mesa ser chamada de Futuros Amantes, eu estar dentro dela, eu acho isso legal, porque para além do amor, eu acho que tem um quê de sexualidade acontecendo aqui na mesa também. Acho que Maiara, com os trabalhos que evocam essa lembrança artificial de um casamento lésbico, né? E, ao mesmo tempo, o João Guedriano, que é essa fotonovela sobre dois personagens gays, né? Então, tem um quê de sexualidade na mesa também. E acho isso muito bom, porque, de forma geral, eu não sou muito convocado a falar de sexualidade também, né? Me convocam muito a falar sobre negritude. Então, muito legal estar falando sobre isso também. Acho que o meu trabalho ele é um trabalho LGBT. Todas as pessoas com quem eu trabalho, inclusive eu, somos pessoas LGBTs, e acho que é muito legal que pessoas LGBTs sejam chamadas para falar de coisas que não seja o amor, o corpo, a sexualidade, a intimidade, né? Eu acho que a gente tem que ser chamado para falar sobre o não óbvio, né? Aqui eu estou falando sobre o óbvio, mas é porque, como meu trabalho já trata de temas gerais, estar no óbvio é um presente, né? Então isso me deixa muito feliz. Pois bem, essa foi a minha introdução. Agora sobre João Guedriano. Bem, João Guedriano é uma fotonovela que eu fotografei e escrevi em 2022, a chamado do Marcelo Campos, que é o curador do Museu de Arte do Rio. Em 2022, vou dar um panorama. Em 2022, o Marcelo tinha planejado... Não só o Marcelo, né, gente? Todos os grupos de curadores. Eles tinham planejado uma exposição em homenagem ao livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um livro inescapável assim, da literatura brasileira. E eles queriam fazer uma exposição de arte sobre esse livro. E aí, quando o Marcelo veio falar comigo, eu já tinha lido o livro, e no meu bloco de notas eu tinha escrito lá, numa nota, né? João Guedriano. Isso já estava escrito. Quando ele veio me fazer o convite, já estava escrito João Guedriano, e achei que foi um encontro, assim, uma demanda do destino. Porque quando o Marcelo veio até mim e falou assim, então, a Ana Maria Gonçalves quer muito ter um trabalho sobre a Anastácia Livre na exposição. E eu falei, legal, mas assim, acho que é a oportunidade perfeita de eu fazer um trabalho sobre esses dois personagens que ela escreveu, chamado João Guedriano. Aí o Marcelo, que devia ter lido o livro com certeza, disse, não lembro do João Guedriano. E é claro que o Marcelo não se lembrava. O livro, né, o livro Um Defeito de Cor, ele é um livro que conta com mais de 400 personagens. Então,
o João Gadriano, que são personagens secundários, terciários na narrativa da Luísa, que é trazida de África, enfim. Essas típicas histórias afroatlânticas, né, onde um personagem sai do continente africano, chega em algum lugar das Américas e tem o seu romance de formação em meio à barbárie, né, a barbárie afroatlântica, né, vamos dizer assim. Então, ela encontra muita gente, e dentro dos 400 personagens que essa personagem encontra, ela encontra também 2 personagens chamados João Gadriano, e eles são um casal gay que está fugindo e que aparece no meio da noite para Luísa. Luísa é o nome escolhido para ela, né? Kende é o nome dela. E ela acolhe esses 2 personagens e esconde eles no porão e depois propõe a eles um trabalho na padaria que ela tinha até então no livro, naquele momento do livro. A gente sabe pouquíssimo do João Gadriano, né? A Ana Maria Gonçalves, em 1 capítulo e meio, ela fala um pouco sobre eles e o drama deles e da fuga deles. A gente sabe que eles estavam fugindo de algum senhor, né, de escravos. A gente sabe que Jongo vinha de Angola, Adriano era um crioulo nascido no Brasil. A gente sabe que Jongo era muito devoto de São Benedito, que Adriano sabia cozinhar bem, mas Adriano era mais tímido. Então, com essas poucas informações, eu, como fã de literatura, eu sempre fui muito fã de literatura. Para mim, a literatura ela é o que fundamenta não só o meu trabalho, mas que fundamenta o meu pensamento, o meu pensamento de revolução, né? Já que você usou a palavra revolucionário, que eu achei ótimo, assim, a gente pode usar essa palavra assim mais na mesa também. O meu pensamento de revolução, já que a gente trabalha para algum tipo de mudança, né? Deus é mudança, a gente trabalha para a mudança, a gente trabalha para esse Deus chamado mudança, para que as coisas mudem. Eu acho que a literatura ela informa como eu quero mudar as coisas. Então, eu sou muito fã de literatura e trabalho escrevendo também. E aí, com essas poucas informações que eu tinha nessa literatura da Ana, eu falei, cara, eu quero fazer uma fotonovela. A fotonovela, ela nasce na minha cabeça, porque eu estava lendo Nelson Rodrigues na época, eu estava na praia lendo Nelson Rodrigues, eu lembro exatamente desse momento. E eu estava lendo a introdução da vida como ela é, e aí estava dizendo que Nelson fez, entre muitas coisas, fotonovelas. Quando eu li a palavra fotonovela, eu falei, eu quero fazer uma fotonovela do João Gadriano. Então, e aí eu fui começar, acho que talvez essa seja uma proximidade do nosso trabalho, eu fui começar a me aproximar do que era uma fotonovela em termos de arquivo de fotonovela, né? Falei na nossa curto encontro online, né, que a primeira fotonovela que eu tive acesso foi uma fotonovela pornográfica que eu encontrei no armário do meu pai quando eu era criança, assim. Inclusive essa foi a primeira e a única fotonovela que eu lidei diretamente, né, na mão da fotonovela, né. E aí, mas fui me debruçar, né, e achei muitos sites e fui entender um pouco dessa. E claro, né, que eu tive na mão, mas a fotonovela em si, ela está no imaginário. Eu acho que o João Gadriano ele se inspira na fotonovela, e acho que a fotonovela é uma palavra muito chique para falar o que esse trabalho é. Porque esse trabalho também é quadrinhos. E isso eu posso dizer que é a minha referência. Eu, durante toda a minha adolescência e início da vida adulta, eu colecionava quadrinhos. Então, eu tenho mais de 400 mangás dentro de casa. Assim, é uma coisa que eu leio e lia mais incessantemente. Então, se a gente for no lúdico, a gente vai ver quadrinho acontecendo. A gente vai ver as explosões dos quadrinhos acontecendo. A gente vai ver as linhas de movimento dos quadrinhos acontecendo. Para mim, eu estava ali fazendo o meu mangá quadrinhos sobre 2 amantes na colônia, assim. E acho que isso que é o legal do trabalho, de forma geral,
E eu acho que o que eu gosto de fazer, na verdade, é isso. A revolução que eu estou sempre... que eu nunca estou satisfeito, mas que eu estou sempre tentando buscar, é alcançar algum tipo de gênero de trabalho que misture água e óleo, né? Eu acho que eu quero isso. Eu quero botar água e óleo junto, assim, e a gente vê que tipo de solução vai ser tirada dali, né? O óleo de banho, né? E o sabonete, sabe? É isso que a gente quer. A gente quer ser hidratado. Então, bem, eu acho que é um pouco isso, assim. O João Gadriano, ele foi fotografado, isso é legal também, ele foi fotografado no Mosteiro de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, então é uma história homoafetiva fotografada no mosteiro. A cena de nudez não foi fotografada, essa cena não foi fotografada no mosteiro, em respeito, né, a Deus, em primeiro lugar. E numa casa na Lapa também. Os atores dessa cena são Alex Reis e Almeida da Silva, são atores com quem eu já trabalho há muitos anos. E o que mais que eu posso dizer? Eu acho que quando vocês lerem, né, a revista está à venda, é legal comprar para ler. Quando vocês lerem, vocês vão perceber que são 3 capítulos, isso é importante. O primeiro capítulo se chama Uma Fuga em Grande Estilo, que fala desse momento fictício, né? Tudo é fictício, né? Tudo é uma grande fanfic, né? Eu acho que a fanfic ela tem muita potência, né? A fabulação, né? A Saidiya Hartman vai me bater. A fanfic crítica, entendeu? A fabulação crítica. Mas, enfim, há muita potência, né, na ideia de querer tirar do arquivo, né? Agora, acho que o que diferencia o João Gadriano de outras fabulações, de outras fanfics, é que eu fabulo a literatura, eu fabulo a ficção. Então, a gente está passando por um momento muito legal nos últimos anos de fabulação histórica, né? E o João Gadriano ele fabula a partir da própria ficção, que provavelmente foi fabulada a partir do próprio arquivo. Então, a Ana fabulou o arquivo e eu fabulei a ficção dela, que foi fabulada do arquivo. O capítulo 2 se chama Proferir ou Ferir? Acho que é eis a questão, o que você prefere, o que você sugere. E o terceiro capítulo se chama É Possível Ver o Futuro na Chuva. Eu não sei se já apareceu aí, mas eu também trouxe uma imagem da minha próxima foto. Tá aí. Da minha próxima fotonovela, que se chama Saber Viver. E aí, Saber Viver é uma fotonovela de capítulos únicos. Essa conta a história de Sebastião, que é um dançarino baiano de 30 anos que resolve ser dançarino profissional aos 30 anos. Então, ele está numa série de questionamentos sobre o quão difícil é a vida de um dançarino profissional aos 30 anos, porque a competitividade é muito grande e ele está elaborando uma coreografia para o Xumaré. E existe essa dificuldade de dançar a mesma coreografia para o lado oposto. Então, por isso que o nome do capítulo é O Lado Oposto. Mas, enfim, acho que eu falei bastante, a gente pode parar para ouvir Fernanda e depois conversarmos. Obrigada, Maiara, Yuri. Eu fui anotando várias coisas enquanto vocês falavam, pensando, nossa, eles já estão adiantando, respondendo algumas perguntas, mas a pergunta oferece a oportunidade de a gente se aprofundar, né? E eu queria dizer que eu fiquei muito pensativa em relação a essa mesa depois do que aconteceu na terça. A reunião que eu tive com o Yuri se deu em meio ao massacre acontecendo, né? E eu fiquei sabendo que estava acontecendo alguma coisa no Rio, porque o Yuri falou na reunião, o Rio está uma loucura, e eu não tinha tido notícia disso até então. E eu fiquei, desde então, e ainda me sinto numa espécie de melancolia depois desse evento que não acabou e nunca acaba, né? E fiquei pensando, né, o que significa falar de amor depois do massacre do dia 28 de outubro de 2025, o maior massacre policial da história do Brasil, com mais de 120 mortos e contando.
E, no caso, nós estamos falando de mortes que são uma espécie de não evento, né, e não instauram uma crise ética, como diz a Denise Ferreira da Silva. Na verdade, se inscreve como cenas de horror que fazem parte do espetáculo da violência antinegro. E estamos aqui neste sábado para falar de amor, né? Eu tomei esse como grande tema dessa mesa. Esse amor que parece ser esmagado, pisado, humilhado, destruído por fuzis, gargalhadas e comemorações de quem celebra a nossa morte. Um amor que é perigoso, arriscado demais, né, a qualquer hora, em qualquer lugar. Um amante pode morrer e outro amante ficar, né, ou os dois amantes morrerem. Mas um amor não vingar, né? Mas eu queria dizer também que, diante do que aconteceu na terça, a possibilidade de mergulhar no trabalho de vocês foi também uma espécie de acalanto, de respiro e de esperança. E eu me permiti, por um tempo, pensar, escritora que ainda não sou, também acho que fico nesse exercício de me autorizar também a especular, a criar radicalmente. Eu fiquei um pouco pensando, eu fiquei assim, imaginando duas mulheres negras que se amam, como as que aparecem no álbum de Desesquecimento, de Maiara, fugindo, né? Fugindo e se protegendo das balas atrás de uma espada de Ogum, como aparece em Jongo e Adriano, né? Também fiquei pensando, né, se cercado de todos os lados, sem mais escapatória, na emboscada, na mata, se dois jovens negros não se abraçaram no instante anterior à morte, né, e morreram abraçados uns aos outros. E são coisas que eu fiquei especulando, imaginando a partir do trabalho de vocês, que não redimem, não reparam, não vão trazer os mortos de volta, mas, de algum modo, nos oferece a possibilidade de pensar aquilo que parece impensável, impossível, né? Então, lidar com o trabalho de vocês, preparando as perguntas, enfim, para essa mesa, criou um outro espaço de possibilidade para me relacionar com essas pessoas que morreram, né, com esses mortos. E aí eu fico pensando, né, quais são os sussurros, os pequenos gestos, os olhares, os toques, que jamais saberemos que existiram nesse instante, né, nesse instante antes da morte, e essa vida antes da morte, né, mas que parece que só ganha notoriedade quando ela deixa de existir. E tudo isso e muito mais o trabalho de vocês me fez pensar, me fez sentir profundamente, né? E eu queria destacar, até pegando carona no que o Yuri falou, que é a primeira vez, e tem mais de 10 anos que eu participo de eventos públicos, é a primeira vez que eu participo de uma mesa com artistas negros em que o amor é o tema, né? Sempre são outros os temas, né? Identidade, negritude, racismo, resistência. O que me faz pensar que, por mais que a gente cante o amor, escreva o amor, pinte o amor, fotografe o amor e, principalmente, viva o amor, não nos querem ouvir falar sobre o amor, né? Sobretudo à luz da experiência absolutamente aterrorizante e bela de onde nossas narrativas amorosas nascem, né? Podemos encontrar o amor quando a gente só busca a resistência, né? Como amamos e como somos amados? Eu acho que essas são questões que me vêm à mente quando eu olho o trabalho de vocês. E eu queria, antes de fazer a primeira pergunta, trazer a Carolina Maria de Jesus. Para quem não me conhece, eu estudei, fiz um doutorado sobre Carolina Maria de Jesus e Lima Barreto, né, os diários dos dois. E uma das coisas que mais me inquietava era justamente encontrar beleza em diários que muitas vezes eram lidos a partir da chave unicamente da resistência ou da denúncia, né? E a Carolina começa o quarto de despejo com o seguinte trecho: aniversário de minha filha Veronice. Eu queria comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Achei um par de sapato no lixo, lavei, remendei e dei para ela calçar. Uma filha amada a quem se presenteia não com um sapato do lixo, mas com um sapato lavado e remendado pela mãe, né? E eu fiquei muito pensando nessa imagem que abre o quarto de despejo, e que por muito tempo, por muito tempo eu vi essa imagem como um retrato da mais absoluta miséria e degradação na qual a Carolina vivia. E eu deixava de reparar nesse gesto dessa mãe que pega esse sapato, lava e remenda e dá para a filha, né? Transfigurando esse objeto, transformando esse objeto em uma outra coisa que não aquele sapato no lixo, né? E aí, como o Yuri falou, né, a Maiara, essa dimensão da especulação, eu ficava pensando, será que ela procurou esse sapato? Ela achou por acaso? Quanto tempo ela ficou costurando esse sapato? Como que era esse sapato? E foi aí que eu decidi escrever o ensaio que
o ensaio para Serrote, que depois acabou sendo premiado, né? Dos Pés Escuros que São Amados, porque foi esse momento em que eu resolvi especular assim, esse gesto da Carolina. E a Carolina só fala disso numa linha. Achei um par de sapato no lixo, lavei, remendei e dei para ela calçar. Não é um longo parágrafo refletindo sobre esse gesto, como Veronice reagiu, mas eu fiquei pensando que existe aí um amor a ser, de algum modo, identificado, reconhecido, numa linha, às vezes numa palavra, e era nisso que eu queria lançar luz, e não mais, ou não apenas, na degradação, na miséria, que é aquilo que a gente já sabe, né? Então, eu acho que o trabalho de vocês nos oferece a oportunidade de sacar o que a gente não sabe ainda, e o que a arte nos permite, de algum modo, descobrir. Gente, já falei aqui, esse cronômetro, já falei 7 minutos, vamos lá. Estou inspirada, até que eu estou muito inspirada, né, com o trabalho de vocês, mas bora lá. E aí, nesse ensaio, eu também trago o poema Quadrilha, da Lívia Natália, né, que ela fala assim: Maria não amava João, apenas idolatrava seus pés escuros. Quando João morreu, assassinado pela PM, Maria guardou todos os seus sapatos. E aí fico pensando nessa história que não dá tempo de virar amor, mas que na arte que vocês produzem, esse amor de algum modo perdura, ele prospera, ele vinga, né? E aí eu queria então fazer minha primeira pergunta, indo nessa direção do amor, na toada do amor, esse tema que é tão... não sei quando eu teria a oportunidade de novo de participar de uma mesa falando sobre isso, mas eu queria perguntar... Como a literatura, né, vocês começaram a falar, ainda bem que não aprofundaram, como a literatura nutre as narrativas de amor que vocês buscam construir na arte, né? Que livros e autores, né, eu acho que é um momento legal de trazer essas referências, que livros e autores te ajudam a imaginar e materializar esse amor impensável e impossível? Muito, em resumo, assim, quais são as referências de amor para vocês? Então, eu sou uma pessoa muito da escrita, assim, né? Eu escrevo desde criança, mas sempre partiu de um lugar bem genuíno, assim. Escrevo porque não consigo falar. Eu sempre fui muito tímida. Atualmente, com 32 anos, eu percebo que eu era oprimida, na verdade, e as palavras sempre foram um refúgio. Então, eu acho que eu não tenho grandes referências assim para citar. Eu acho que esse meu processo de escrita vem de um processo de fabulação, assim, desde criança, de sempre recorrer às palavras para me sentir melhor, para fabular um lugar melhor para mim, assim, para sonhar um lugar melhor. Então, as palavras, para mim, elas vêm de forma muito intuitiva, orgânica. Eu me inspiro muito na minha vivência mesmo, nos meus sentimentos. Eu escrevo sobre aquilo que eu sinto à flor da pele, que muitas vezes eu não consigo falar. Eu sou uma pessoa também muito da música, então eu acho que eu conseguiria citar mais compositores do que escritores, escritoras e livros. Inclusive, eu me formei recentemente, mas eu tenho uma certa distância assim desse lugar mais acadêmico de referências. As minhas referências são quase como uma coxa de retalho de coisas que me atravessam durante a minha vida e que vão me constituindo assim. Então, falando assim de música, né, de compositora, de alguém que me inspira muito, eu acho que eu traria assim Lued Luna, traria Djavan, sabe? São pessoas que escrevem sobre narrativas que o meu corpo vivencia ou gostaria de vivenciar. São dores em comum, né? É um universo de
de dor mesmo, mas também de amor em comum. Então, eu busco minhas inspirações muito na experiência. Eu sou uma pessoa mais da prática, do ato, do sentir na pele, daquilo que marca a minha memória, a minha lembrança. Não que a literatura, porque compor é literatura, mas é isso, a música é minha amiga, assim. Eu sou essa pessoa que a minha vida ela tem trilha sonora, assim, e isso me inspira muito a escrever e a criar imagem também, né? Porque eu acho que imagem, em algum momento, foi escrita, é escrita. Então, é essa relação, assim, do que eu ouço, do que eu sinto, do que eu leio, obviamente, mas eu não teria uma pessoa assim significativa para citar num aspecto de literatura, assim, mas eu sou mais da música, assim. Então, acho que Lued, assim, é a cantora que tem mais me acompanhado há uns anos já, assim, que tem me feito pensar e falar mais sobre amor. Me convoca. É um assunto que eu gosto, né? Eu achei interessante isso que você falou, que você não fala muito sobre amor. Eu fiquei pensando sobre mim, assim, tipo, gente, eu falo tanto sobre amor. E eu vejo que isso vem muito da escassez mesmo de amor, assim. Eu cresci numa família com muitos irmãos e muito sem tempo, assim, para esse lugar da afetividade, do acolhimento. Então, a escrita era esse campo onde eu exercitava esse amor que eu queria sentir, que eu queria viver, que eu idealizava, né? Então, acho que assim, na minha narrativa é mais por aí, assim, esse processo de escrita. E acho que a gente nem precisa também se limitar à literatura como referência de amor. Eu acho que nós somos brasileiros, acho que a gente tem belíssimas referências de amor nas novelas. Não, real, acho que as novelas ensinam a gente a amar de verdade, assim, se é certo ou se é errado, mas assim, ensinam a gente a amar. A música, certamente, acho que todo o audiovisual brasileiro, acho que tem um quê de falar sobre amor bastante, assim. Enfim. Legal essa pergunta. Antes de falar, eu acho que eu gosto muito de pensar, porque você falou sobre escrita, vou falar um pouco sobre escrita também. Como eu sou dramaturgo, eu sempre penso a escrita para a ação. Então, a escrita, para mim, é prompt de ação. O João Adriano ele foi escrito para ser encenado. De forma geral, todas as cenas que eu faço, elas são escritas para encenação. Então, a palavra e a ação elas estão no mesmo plano de importância para mim. Referências de literatura cara, são muitas. Assim. Eu pensei imediatamente na Amada, da Toni Morrison. Meu livro favorito, Amada, da Toni Morrison. Onde o amor ele é revolucionário no pior sentido da palavra, assim. Mas é um amor de uma mãe por uma filha e o que essa mãe precisa fazer com essa filha. Tem um livro da Conceição que eu amo, que é Poncia Vicêncio também, que tem um amor que enlouquece a gente também. E acho que tem um livro que, para mim, é muito, muito, muito importante, é um livro que mudou minha vida, eu acho, que é o Kindred, da Octavia Butler. Acho que o Kindred, da Octavia Butler, conta, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas conta a história dessa personagem chamada Dana, que ela viaja no tempo para poder cumprir alguma missão que ela não entende, porque o tempo não é racional em sua proposta. O tempo nos coloca, o tempo nos desloca. E isso acontece com ela. E é uma história de amor, para mim, é uma história de amor ao tempo. E aí eu fiquei também me questionando por eu ter falado isso, que eu não falo muito sobre o amor, mas eu acho que o meu maior amor é o tempo mesmo. De forma geral, eu estou sempre buscando alguma narrativa no tempo que eu acho que precisa ser contada, porque eu preciso ser generoso com o agora, com o presente, com o meu tempo, assim. Eu acho que eu estou sempre pensando como eu posso amar o tempo melhor, como eu posso amar. Eu amo muitas pessoas, porque eu amo muito a plateia, eu amo muita audiência. Eu sou dramaturgo, eu penso muito em vocês, eu penso muito no que eu quero causar a vocês, assim.
Então, e vocês são o tempo, né? Nós somos o tempo, é o tempo vivo, o tempo das vidas, né? Então, estou sempre pensando como eu posso deslocar a plateia, como eu posso deslocar a audiência. Então, diria que o amor, de forma geral, no meu trabalho, está ao tempo, e não o amor apenas do romance. Acho que eu substituiria a palavra amor da minha última fala para o romance. Geralmente eu não falo muito sobre romance. Bom, muito bom. Acho que é legal expandir pensando no campo da música, porque a música é também essa linguagem que cantamos o amor. Então, acho que quando a gente pensa nas referências, não tem como não considerar também a música enquanto essa linguagem fundamental também para a gente pensar sobre o amor, né? E vocês a gente começou falando sobre amor, e agora eu quero trazer uma palavra que também apareceu na fala de vocês dois na fala inicial de vocês, que é a palavra beleza, né? Que eu acho que é uma outra questão que me inquieta muito. E frente a essa história de violência, né? Essa longa história de violência, a necessidade constante de afirmar a vida negra a partir de um discurso de resistência. Muitas vezes a nossa relação com as imagens do arquivo da escravidão, né, e falo a nossa pensando de maneira geral, se divide entre uma recusa de ver, né, de acessar esse arquivo, porque vai engatilhar, é um arquivo muito doloroso, e uma necessidade de denunciar, né, de pegar aquelas imagens e mostrar para denunciar. E eu lembro de uma vez eu ter assistido, foi no YouTube, uma apresentação da Val Souza, né, da artista Val Souza, em que ela fala da nossa dificuldade de achar essas imagens da escravidão, né, bonitas, né, de achar alguma beleza nas fotos dessas pessoas escravizadas fotografadas, de encontrar algum rastro de beleza, porque a gente fica num ímpeto de já querer resolvê-las logo, né? E me parece, né, pode ser que eu esteja errada, que a beleza que anima o trabalho de vocês dois, a partir da produção de outras imagens de pessoas escravizadas, se dá justamente porque vocês encaram esse arquivo, se dá justamente porque vocês topam olhar para isso, né? E a Saidia Hartman, que você até trouxe aqui, ao fanfic crítica, né? Ela é muito enfática sobre como o gesto de imaginação radical passa pelo arquivo, não é vamos ignorar o arquivo, né? É a partir do arquivo que se fabula. Então, eu queria perguntar para vocês, nesse processo de criação em que o arquivo da escravidão tem um papel muito importante, o que vocês encontram nesse arquivo que produz uma espécie de fascínio e encanto que os colocou em movimento, né? Porque se vocês tivessem encontrado só o horror, não sei se vocês teriam feito o trabalho que vocês têm feito, né? Então, como a busca por essa beleza que parece impossível se traduz no processo de criação de vocês, quando vocês olham para esse arquivo, assim? Então, como que esse arquivo mobilizou vocês a ponto de vocês talvez terem encontrado beleza ali e querer transmitir essa beleza, transmitir, expressar, enfim, trabalhar essa beleza na arte? Aí, se você quiser começar. Tá, peraí. Beleza. Então, é muito estranho. Inclusive, eu fiquei bem assustado com uma coisa que você falou, porque quando eu vejo as suas imagens, eu não vejo ninguém em condição de escravidão ali. E no João Gadriano, eu não faço pessoas escravizadas. Eles são pessoas em deslocamento, em fuga. Então, eu não estou lidando com escravidão. A escravidão pode ser um plano de fundo, mas eles não são escravos ali. Muito pelo contrário. Então, eu não consigo falar deles como pessoas escravizadas. Assim, eles são Jongo e Adriano, dois amantes em busca da liberdade de ser e amar. Então, esse não é um trabalho sobre escravidão, mas é um trabalho que atravessa o tempo onde essa escravidão era fundante desse tempo. Assim. Fundante é uma palavra horrível. Era plano de fundo para esse tempo. Assim. Isso é importante para mim, porque há alguns, de forma geral, quando eu não me debruço muito sobre arquivos da escravidão, e quando eu faço, eu não consigo replicar esses arquivos da mesma forma, porque eu tenho um problema muito grande com esses arquivos, de forma geral. Assim. Não gosto dessas fotos. Ninguém gosta, né? Não acho que... Acho que elas devem ser usadas de uma forma muito, muito específica, com muita responsabilidade, porque aquelas fotos não têm...
fotos não têm autonomia, né? As fotos não têm, essas pessoas não têm a autonomia delas foi tirada naquele momento da foto. Então, eu tenho problemas gigantes assim. O que eu faço é ficcionalizar. E a Saidia, para mim, é muito importante. Eu traduzi o texto Vênus em 2 atos, da Saidia Hartman. Então, tipo, a gente também, assim como você estudou ela, então a gente sabe que o arquivo ele tem sua importância na sua prosperidade do que vem dali. Dali para frente, não dali para trás, sabe? Então, eu não... Sei lá, o arquivo, para mim, eu estou menos interessado em olhar a cicatriz, em olhar a submissão, e estou mais interessado em olhar o brilho no olho daquela pessoa. Sei lá, o corte de cabelo, tudo que consegue extrapolar o fotógrafo daquela imagem. Tudo que consegue conferir àquele corpo fotografado gosto, escolha, dedicação a si. E quando eu não falo da pessoa em si, tudo que há na foto que pode ser um sinal de um tempo onde eu quero habitar, né? Eu acho que o meu trabalho de escrita e de dramaturgia, eu tenho muitos trabalhos de viagem, eu tenho muitos trabalhos de época, eu adoro trabalhar com trabalhos de época. Inclusive, convido a todos para estarem no meu filme que vai estrear na próxima quarta-feira. É um filme que se passa nos anos 70, durante a ditadura militar brasileira. Então, é um filme de época. Eu amo trabalhar com elementos de época. Porque eu acho que o tempo da branquitude, se eu fosse dar um nome ao tempo da branquitude, ele está sempre sendo reabitado, recontado, reencenado, recolocado. Então, eu acho que como o nosso tempo ele é contínuo, e se eu fosse botar o tempo da negritude, assim, né, tem tanta coisa a ser recolocada, né, tem tantos figuras do quebra-cabeça para serem recolocadas, que eu acho que o papel é um pouco esse, assim, mas ao mesmo tempo se divertir no processo, né? Porque assim, a gente está vivo para se divertir, né? Para brincar. Então tem um quê de brincadeira. O João Gadriano, ele é dotado de humor, de sarcasmo, né? O primeiro capítulo acaba com o Jongo falando o Adriano falando para o Jongo, a gente roubou as roupas do senhorzinho, né? E o Adriano fala, mas elas ficam muito melhor em você. Então, o último capítulo, ele acaba com eles olhando na janela, se abraçando, e o Adriano, o Jongo fala, meu Deus, se pegam a gente se abraçando aqui, a gente já era. Aí eles falam, não, ninguém vai ver a gente aqui. Isso aqui é só mais um capítulo da nossa história. É um melodrama da novela que permite a gente sonhar dentro da tragédia. A cada vez que você fala desse caso que aconteceu essa semana, eu fico me perguntando, por que eu ainda não falei isso? Por que eu não falei isso na primeira fala, na segunda fala, e estou fazendo agora na terceira fala, porque está sendo um esforço para mim falar sobre isso? Por quê? Eu acho que é absurdo. É absurdo. Assim, para mim, falar sobre isso, não sei porquê, mas para mim falar sobre isso aqui é absurdo. Acho que não há. Eu acho que vai ter que mudar o tom. Vai ter que mudar o tom de tudo. Muda o tom, muda a luz, acende tudo e vamos falar sobre isso então. Porque eu acho que assim, não tem como eu falar num palco sobre uma tragédia como essa, enquanto eu falo sobre João Gadriano, que
que é o contrário da minha ação no mundo, entendeu? Eu me sinto tipo, meu Deus, eu não consigo falar sobre isso, eu não vou falar sobre isso. E estou falando aqui, mas acho que é importante a gente sentir também, né? Sentir. Mas, enfim, é isso aí. Fiquei tão impactada que esqueci que era a minha vez de seguir falando, mas a minha história com arquivo, ela é muito antiga, desde a minha adolescência, assim, né? Eu sempre gostei de fotografia analógica, de fotografia histórica, então eu sempre estive em contato com esses arquivos. E eu desenho, né? E eu gosto muito de desenho de observação. Então, eu sempre recorria a esses arquivos para buscar um jeito de corpo, ou um cabelo, ou uma feição. E eu percebo que isso vem muito de uma identificação mesmo. Eu acho que esse rolê da representatividade mesmo, assim, né? Porque eu sou de Salvador, então eu cresci com esse plano de fundo colonial aqui no meu pé do ouvido. Então, de certa forma, eu acho que existe quase que uma banalização desses arquivos, assim, né? A gente olha, enfim, e eu sempre olhei para esses arquivos em busca de referência e tal, mas eu sinto que chegou um momento da minha vida, assim, e de consciência política, de consciência racial, que eu fui olhada de volta. E aí o incômodo começou, né? Um incômodo que eu comecei a repelir realmente esse hábito de recorrer a essas imagens. E eu recorri a essas imagens por um motivo. Tem a questão da representatividade, mas tem também a questão do imagens de domínio público. Eu sempre tive esse cuidado de buscar inspiração em imagens que não fossem de outras pessoas e que representassem pessoas negras, originárias, enfim. Então, eu acho que eu consigo olhar para esse arquivo com um toque de humanização. Eu consigo olhar e ver que ali, ainda que com muita violência e com muita submissão, existe uma pessoa, existe um corpo, existe uma estética, existem gestos, existem muitas camadas ali, para além da imagem que está posta. Então, esse desconforto, ele fez com que eu confrontasse esse arquivo. Eu me sinto incomodada, mas eu olho porque eu acho que eu estou olhando para a imagem límpida do país que eu vivo, do estado, da cidade que eu vivo, né? Tá tudo muito próximo, não está distante. Então, eu olho com esse olhar crítico, com esse olhar que deseja não ver, mas que não deseja apagar, porque eu acho que ainda no campo da fabulação e da ficção é importante que as pessoas lembrem do que aconteceu e do que acontece. O álbum, ele responde com beleza, com romance e tal, mas eu estou falando de pessoas que foram escravizadas, sim, de pessoas que não tiveram direito de amar, pessoas que não tiveram direito de existir, pessoas que não tiveram direito à sua humanidade. E eu acho que é um climão, é horrível, mas eu acho que é importante, a gente precisa lidar com essas coisas e subverter essas coisas, criar coisas novas a partir dessas coisas. Então, o arquivo, para mim, é uma matéria-prima fértil, assim, de olhar e ver como que eu posso responder com arte a isso e transformar, mas sem esquecer, porque eu acho que é perigoso a gente se afastar, a gente esquecer, a gente não lidar. É desconfortável, mas é muito perigoso, porque, enfim, né? Cai naquele lugar de, mas tudo é racismo. A gente precisa lembrar que tem muita coisa que parte disso. Então, o meu processo com arquivo é esse acervo de domínio público que está ali esquecido, que não serve para nada além de atormentar a gente e aprisionar os nossos corpos nessas narrativas. Então, eu tento olhar para esse arquivo como uma possibilidade de coisas que eu posso fazer. Então,
não parte de uma inspiração, mas é um ponto de partida. E eu não crio a partir de imagens, né? Eu crio a partir da minha memória desses arquivos. Então, já tem uma outra fabulação em cima da fabulação, né? Então, acho que é isso, é uma relação que ela existe, não é saudável, é dolorosa, eu não fico olhando sempre, mas eu acho que é importante a gente ver, porque tem gente que finge que não aconteceu, tem gente que finge que é muito distante, que passou, quando, na verdade, nosso corpo está sendo alvejado agora, quando, na verdade, a gente está sendo apagado agora. Então, a minha relação é essa, é de entender o que ali pode servir de matéria-prima para eu construir uma outra iconografia que me contemple, que contemple o meu imaginário, né? Então, por isso que eu trago esse plano de fundo ali, colonial, dessas pessoas que são escravizadas, mas que sonham, que desejam. Eu acho que é sobre trazer camadas de humanidade para essas pessoas, né? Esses segundos de humanidade, né? Esses encontros que duram 10 minutos e, às vezes, a sua vida inteira é reverberando aqueles 10 minutos que você viveu, que foi muito bom. Então, é trazer essa dimensão mesmo, que essas pessoas se ferraram, essas pessoas foram acabadas, mas essas pessoas amavam, essas pessoas desejavam, essas pessoas constituíam família, essas pessoas cultuavam o orixá, essas pessoas existiam. Então, eu acho que é o plano de fundo assim do trabalho. Eu não tenho como não olhar, não confrontar. Eu acho que na verdade, o que me cabe é tentar responder a isso com beleza, com dignidade, com humanidade, porque é isso. Essas pessoas, elas estão apagadas ali no arquivo, né? Não tem nome, ninguém sabe, enfim. Mas ali existe uma pessoa, existe um sentimento, existe laços, família, e eu acho que é sobre isso, assim, a relação com o arquivo. Bom, eu vou fazer, o tempo já está se esgotando aos poucos, né? E vou tentar fazer um bem bolado com as perguntas. Mas eu queria, primeiro de tudo, o Yuri falou de Amada como principal livro, é também meu principal livro, né? É o livro da minha vida, eu já li 5 vezes, acabei de ler pela 5ª vez. E acho que tem uma coisa que ela diz Temos muito a conversar. E uma das coisas que ela diz em Amada, que o desafio dela era pensar na personagem inspirada na Margaret Garner como uma pessoa, né? E tem uma entrevista da Toni Morris que ela fala: basta dizer que fulano é uma mulher negra que você pode abdicar de todo o trabalho de imaginação, porque você está se apoiando em sinais óbvios, né? Como que a gente pode dizer uma experiência sem explicá-la o tempo todo, né? E quando a gente lê Amada, a gente é lançado no interior da escravidão, mas sem que haja um discurso referencial. Era o tempo da escravidão. Mas voltando ao João e Adriano, lembra que a gente fez a reunião e você falou, é um melodrama e tal, é uma fotonovela muito marcada pelo melodrama. E aí eu fui estudar mais sobre o melodrama, ler, né, que essa narrativa também é muito cheia de drama, exagero emocional e tal. E aí tudo é muito. E a sensação que eu tive é que, depois de escutar falando um pouco do seu trabalho e lendo, mas não só, lendo depois sobre o melodrama, eu fiquei pensando assim, talvez antes disso eu visse João e Adriano, não ia gostar. Falar, não sei se é isso. Mas aí você me fez revisitar várias coisas, porque a Saidia vai dizer, em Vidas Rebeldes e Belos Experimentos, no gueto tudo está em falta, exceto a sensação. A experiência é abundante. O Lima Barreto tem no diário dele, ele chama de diário extravagante. Carolina se imagina vivendo horas de amor com o seu predileto na Groenlândia, onde as noites são intermináveis, segundo ela. Então, o melodrama está aí. Eu fiquei pensando como o melodrama está muito presente também na nossa produção artística. E aí eu queria te ouvir mais, você queria falar mais um pouco sobre beleza, nessa relação entre o melodrama e a beleza. Porque eu agora estou olhando e pensando, nossa, Carolina também muito melodramática, Lima Barreto muito melodramática. E o que esse melodrama diz também sobre essa beleza, sabe, sobre essas outras possibilidades de vida para além dessa coisa, é brega, que exagero, então pode falar um pouquinho mais, por favor. Esse era o meu ponto em relação à beleza, que eu falei, posso falar sobre beleza? Eu acho que beleza é pouco, né? Beleza é muito pouco, tipo, o que a gente, acho que mais que beleza, o charme,
a sedução. Gente, tem pessoas feias incrivelmente belas, né? Tem imagens feias incrivelmente, e tem imagens belas que são incrivelmente feias, muito feias. Então, assim, beleza, tipo, não importa, o que importa é a sensação nesse sentido. E acho que a dramaturgia, ela é a palavra da palavra para a sensação. É a escrita a escrita da sensação. Então, eu estou sempre buscando a sensação. Acho que rolou aqui, há uns anos atrás, a exposição sobre a Carolina Maria de Jesus. As fotos da Carolina Maria de Jesus são fotos lindas, porém ela está sempre extravagante. Sim. Se ela fosse se pautar por um outro padrão de beleza, ela... Não, desculpa, ela não estava bela. Ela estava, tipo, em extravagância, né? Praticando isso. E acho que eu acho que é isso que é mais interessante, né? Acho que vários trabalhos meus lidam com a beleza nesse lugar. Que tipo de beleza estamos falando, né? Acho que, sei lá, se eu fosse falar sobre Revenguet, que é a minha ópera espacial, ela é uma beleza que está lidando com referenciais de beleza outros. O João Gadriano, eu lido com referenciais estéticos, né? Mais do que inclusive, uma coisa que eu ia falar também sobre beleza é que o meu trabalho, ele tem muito uma coisa... Eu sou muito chato às vezes, cara. Mas é porque a ética e a estética, para mim, é quase a mesma coisa. Então, a ética do trabalho é a estética do trabalho, para mim. Então, porque eu sou do drama, porque eu sou da ficção. Então, é uma fotonovela. Então, eu vou querer seguir a ética de uma fotonovela. Para mim, pelo menos me interessa jogar com isso. Então, a página amarelada, as fotos em preto e branco, o melodrama, e eu vou brincar, porque quem pratica o melodrama são 2 homens negros. Acho que eu acho que não existe uma fotonovela que é um gênero italiano, não sei exatamente onde ele nasce, mas assim, é um gênero forte, foi um gênero italiano muito forte, chega no Brasil nos anos 60, 50, onde o melodrama ele era o que estava ali dentro, né? Mas eram sempre atores e atrizes brancos de uma classe média vivendo seus romances. Legal, digno. Mas, assim, o legal do João Gadriano é que é um melodrama que se passa em 1821, entre dois... Então, quer dizer, quando a gente isso, meu trabalho também se interessa muito. Assim, o filme dos anos 70, que vai estrear na próxima quarta-feira, às 18h30, eu queria fazer um filme sobre ditadura militar, por quê? Porque o cinema brasileiro é cinema de ditadura. Ponto. O cinema brasileiro que se alça a um debate internacional é cinema de ditadura. Então, eu falei, eu vou fazer um filme de ditadura porque eu quero habitar o cinema brasileiro, entre aspas. Então, fui lá. Vão lá ver. Legal. Tá muito legal. O Revenguet é uma ópera espacial, porque eu amo Star Wars. Então, eu quero fazer um Star Wars. Ponto final. Vou fazer. E fiz. O João Gadriano, quer dizer, e tudo isso tem vários lugares de beleza, né? A beleza, ela é a ética do próprio trabalho, sabe? Tipo, o trabalho exige. E a verdade também, né? E o tempo está acabando já. Arquivo, gente. Arquivo é ótimo. Às vezes eu sou muito autoritário, tá? Desculpa. Para mim, arquivo é ótimo. Mas arquivo é inimigo também, tá? Porque arquivo não é só amigo. Arquivo, para mim, é o que fixa muitos artistas da nossa geração em um lugar de especulação de um mesmo tempo, da mesma forma. Ninguém consegue tirar o pé do afrofuturismo. Ninguém consegue tirar o pé da colônia. Porque o arquivo parece que é um túnel inacabável onde a gente se enfiou. Pelo amor de Deus, esqueçam os arquivos também. Tipo assim, pelo amor de Deus, vamos ler outra coisa. E acho que a literatura é muito legal, porque a literatura, ela não tem imagem. A imagem é a palavra. Então, assim, é muito bom não ter referência também, né? É tipo assim, sabe? Então, é isso aí. Esqueçamos os arquivos, fabulemos a partir da literatura, né?
a partir do texto literário, que a literatura é esse outro arquivo produzido, né, pelos autores negros, pelas autoras negras. Então, eu acho muito importante isso que você está trazendo também. Bom, faltam 10 minutos. Eu posso fazer a pergunta que eu queria fazer específica para a Mayara e, ao mesmo tempo, já abrir para alguém. Acho que pode ter 2 perguntas, se alguém tiver, e aí ela responde, ela consegue responder todas as perguntas, se tiver mais de uma direcionada a ela. Mayara, o que eu fiquei pensando, né, que dentro do seu trabalho, o que eu vejo mais circular e ser celebrado, e faz muito sentido, são as imagens que você cria em torno das mulheres negras se amando, casando, vivendo juntas, né? Mas o que me chama a atenção também é que você produz uma iconografia de mulheres grávidas, né? De mulheres negras grávidas com seu barrigão. E eu, inclusive, antes de vir para cá, estava no chá de bebê de uma mulher negra que está grávida, né? E fiquei lá, na hora de tirar a foto, posso pôr a mão na sua barriga? E eu acho que tem uma beleza também nessa experiência, que também parece algo da ordem do impensável. Eu não sei se existe alguma imagem histórica de uma mulher negra grávida durante a escravidão. Eu acho que essa imagem não existe, mas você produziu. Eu queria te ouvir um pouco, né, porque que você também, como que você vê essas imagens, né, dentro da sua produção, porque também foi importante para você representar talvez essa outra modalidade, esse outro tipo de amor, que é esse amor materno, né? E com essas vidas dentro da barriga. Eu vejo que é uma imagem, que são imagens que você faz que circulam muito menos, né? Que são recebem menos atenção, e elas estão no álbum de desesquecimentos, né? Então, como é para você também pensar essa representação dessas mulheres grávidas? Mas agora também deixo aí para o público, quem tiver pergunta. Meu nome é Laís. Eu tenho uma pergunta bem emocional, bem emotiva, mas eu não poderia ser diferente. Eu estou diante da Mayara, uma companheira soteropolitana, que eu admiro muito o trabalho, o Yuri, que faz narrativas incríveis. E eu queria perguntar para os dois, afirmando primeiro que o amor está nos detalhes e o amor negro, aparentemente, nas reticências. Pelo que eu ouço falar de vocês, pelo que eu vejo do trabalho de vocês. E é tão bonito que essas reticências eu peguei elas para mim. E eu queria entender um pouco mais do Yuri, falando do trabalho da Mayara, que eu tive a oportunidade de me debruçar um pouco mais. No trabalho dela, pelo que eu entendi, claro, você se debruçou além dos arquivos, mas em outros tipos de materiais, né? Você foi procurar texturas, você foi procurar coisas dessa época. Então, cada detalhezinho da obra, da imagem, ele foi pensado. Você me disse isso um dia. E isso me encantou, porque eu comecei a reparar nas bordas, eu comecei a reparar na textura, na cor, na tonalidade, em como a estética ela era imprescindível para contar esse amor. E eu queria ouvir de você, Yuri, como essa estética também te atravessa nessas suas narrativas, que sejam em quadrinhos, sejam fotonovelas, mas elas também usam de um acervo que é cultural, genérico, mas que vocês trazem para um lugar muito específico de solene amor entre pessoas negras, que está ali, emoldurado, que está ali entre quadros e paredes e bordas e cores e tonalidades. E eu acho que essa mesa ela é importantíssima de acontecer por isso, para falar com a gente, para ter esse tipo de diálogo. Bom, vou ser bem breve, porque o tempo está acabando, mas sobre a maternidade no álbum, me instiga muito pensar, como eu falei inicialmente, o que mais seria possível, o que é impossível e seria possível a partir do meu trabalho. E eu acho que o lugar da maternidade, pensando, né, no período colonial e pós-colonial, é um lugar muito violento. É um lugar horrível. Eu sou uma mulher, por exemplo, que eu não quero gestar, eu não tenho uma relação com a maternidade, mas eu entendo que existe muita violência nesse processo. E todas, tá aí, imagens que eu não consigo olhar de arquivo. São as imagens das mulheres negras com as crianças brancas, ou amamentando, ou brincando de cavalinho. E aí,
me leva a pensar também no tempo que é necessário para uma fotografia daquela acontecer. Então, quanto tempo aquela mulher ficava com aquela criança ali naquela posição, quanto tempo de humilhação, de submissão. Então, o lugar da maternidade me interessa por isso. E me interessa também trazer essas dimensões de família mesmo, né? Eu acho que falar de criança, falar de maternidade, é falar sobre família, é falar sobre futuro, sobre esperança, né? Sobre constituição mesmo de memória, de dignidade. Então, o lugar da maternidade me interessa assim, de tentar... uma vez eu escrevi que o álbum ele devolve simbolicamente a criança negra para o colo da mãe negra. Então, é esse desejo assim de conseguir visualizar outras imagens que não sejam aquelas que, para mim, são muito violentas, são muito bizarras, assim, e construir esse lugar do álbum de família, né? Porque um álbum é aquilo que é aquele lugar que a família vai guardando as memórias, os momentos importantes, aquilo que não pode ser esquecido. Então, eu acredito que uma mulher negra gestando e sorrindo para a câmera, pousando porque ela quer, porque aquela memória é importante, porque ela quer guardar aquela memória, isso me interessa muito, assim. E falando sobre as camadas e texturas e tudo mais do álbum, esse é o meu momento de brincar, assim. Realmente, eu crio as imagens e tal, e depois a ficção começa, né? Porque eu olho para aquela imagem e eu tento imaginar, vai ser um cartão postal que uma namorada enviou para uma outra namorada, vai ser um álbum de casamento, vai ser quando foi tirada essa foto, como foi tirada essa foto, com qual câmera, foi no estúdio, foi externo. Então, eu acho que essas camadas, né, as molduras, o grão, a sujeira, né, a passagem de tempo, ela é importante também nesse processo de fabulação, de construção da imagem. E também eu gosto muito de trazer essa presença simbólica, porque eu acho que se uma imagem é antiga, se ela é desgastada, se ela é rasgada, se ela tem grão, se ela tem sujeira, significa que alguém guardou, significa que ela tem história, significa que ela passou de mão em mão e ela sobrevive. Então, eu acho que esse processo de trazer as camadas para além da representação, eu faço porque eu adoro muito assim viajar, imaginando o que é que seria do álbum, que foto, onde se encaixa, é festa de casamento, é encontro, é beijo, enfim, e eu acho que traz mais camadas de veracidade assim para o trabalho e de beleza também, porque eu amo fotografia analógica, eu amo ruído e bordas e enfim, desgaste do tempo. Acho que faz parte do processo de memória, de manutenção da memória, né? E obrigada pela pergunta. Você quer acrescentar alguma coisa, Yuri? Se não tiver tempo, tudo bem. Não, tem, pode. Porque eu fiquei pensando, eu falei que o tema da mesa era amor, a gente ficou falando muito sobre beleza, e está sendo ótimo. Enfim. É verdade. O que eu mais gosto do seu trabalho é isso, pelo menos nesse trabalho. Para mim, tem o que da sua artesania ali. Porque eu acho que a inteligência artificial vai até um lugar. E eu acho que você prova a ficção no trabalho, nessa sua artesania de botar... Eu acho isso muito lindo. E assim, eu acho que cada trabalho meu ele parte de uma textura, de uma borda, de um lugar. Mas você sabe que eu gosto muito de lidar com o limite, né? Eu acho que a criatividade é justamente você bater com a cara na parede e você fazer magia com a parede na sua frente, né? Então, é uma pergunta engraçada essa aí. Você fez. Por isso que eu nem sabia se eu podia acrescentar alguma coisa, mas tem um quê de... Cada cena é um mundo, e
cada mundo é hoje, cada mundo é agora. Então, assim, se eu não tiver a textura certa, eu vou fazer com outra textura e vou iluminar de outro jeito para causar a sensação que eu preciso. Então, eu acabo lidando com muitas questões, assim, às vezes, do que dizem ser a qualidade, mas porque eu sou muito apegado à palavra também. Então, às vezes, eu estou menos preocupado com a imagem, eu estou mais apegado a como traduzir a palavra. E às vezes eu me pego pensando, gente, será que eu sou artista visual? Porque eu me sinto muito mais escritor e dramaturgo, às vezes, do que artista visual, realmente. Porque, às vezes, a prática dessa artesania que você tem nesse trabalho, que eu acho lindo, às vezes eu tipo assim, mas está tão lindo já, e a mensagem está sendo dita, assim. Acho que eu vou mais para um lado do minimalismo, às vezes, e também de um lugar... Eu sou muito exigente, mas, ao mesmo tempo... É o todo, é a cena, né? Eu chamo as minhas dramaturgias de cenas. Então, é a cena inteira. Os detalhes são importantíssimos para fazer a cena, mas a cena ela é feita de elementos interdependentes e a perfeição não me interessa, mas cada vez mais o mercado me exige ser mais perfeito em termos de imagem, mais perfeito em termos de técnica. Isso acho ó. Mas tudo bem, é uma violência. É uma prática, é um exercício, é ir à academia, é praticar o yoga, é estar de acordo com a qualidade do circuito da imagem. Que o ó, mas ao mesmo tempo eu entendo que há necessidade. Mas ao mesmo tempo é o ó. Porque eu acho que as pessoas poderiam ser mais... Não as pessoas. Acho que o circuito, ele exclui a partir disso. Eu acho que isso tem um... o cinismo está aí, sabe? Mas ao mesmo tempo, amo imagens perfeitas. Eu sou contraditório, gente. Bom, gente, o tempo, infelizmente, acabou. O bom é que você vê esse cronômetrozinho, eu fico pensando, quando o tempo acaba, o que acontece? Mas a gente sabe que só paralisa mesmo e volta. Porque era antes, mas dá uma certa tensão. Sabe filme que você vê a bomba lá, que tem não sei quanto tempo para a bomba estourar? Mas dizer que foi um imenso prazer estar com vocês. Eu falo que eu gosto muito de estar com artistas, que a minha cabeça vai dando vários chutes, assim, você vai pensando um monte de coisa. Já estou saindo em crise, né? Mas também muito munida de reflexões a partir desse diálogo com vocês. Queria agradecer ao público, agradecer o convite para mediar essa mesa. E como você trouxe a Amada, eu acabo evitando, às vezes, trazer a Amada, porque é uma referência constante, mas tem uma passagem Amada, que é o discurso da Baby Suggs, né? Aquele longo discurso que ela fala para as pessoas ali se amarem. E tem uma parte que ela diz que a única graça, até consegui guardar, né? Sei de cor, que a única graça que eles poderiam alcançar é a graça que eles pudessem imaginar, que eles conseguissem imaginar. Então, eu acho que isso que está em jogo aqui também, nessa mesa, né? Que a possibilidade também de pensar outros mundos possíveis, outros futuros possíveis, tem exatamente a ver com essa capacidade de imaginação. E esse desafio imenso de pensar a vida negra para além da sujeição, para além desse confinamento, né? Esse desafio de falar como pessoa, né? E acho que isso que vocês, cada um ao seu modo, vai nos permitindo pensar, assim, sabe, conseguir de fato rasurar certos discursos, certas palavras que parecem ser automaticamente coladas dentro de nós, assim. Então, usando a palavra graça, eu acho que todos nós aqui saímos agraciados também pela imaginação, né? Pela imaginação radical, pela beleza, pelo amor, e fico pensando que talvez não tenha muita diferença entre uma coisa e outra, né? Que está tudo meio junto. E é isso, gente. Muito obrigada.